Crítica textual em defesa da fé. Temos aqui a imagem ampliada do papiro 7K4. Temos aqui em 4 linhas. Crítica textual em defesa da fé. Estamos diante do papiro 7K4, que contém as partes finais de 1 Timóteo 4, versículo 1. Abre aspas, dando atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Fecha aspas. Vemos aqui as letras gregas claras, né, no papiro. Podemos ver aqui, ó, quem conhece grego, quem sabe de morfologia das palavras gregas, ó. Temos um iota, um ômega, um ni, aí depois temos um outro iota, um alfa e outro iota, depois um pi, um ni, um epsilon e um upsilon. São as partes incompletas dos vocábulos daimonion, que é demônios, didascalias, que é doutrinas, e pneumasim, que é espíritos. Somente esse texto de 1 Timóteo 4, versículo 1, contém essa construção fraseológica. Sua datação pode ser seguramente assumida entre 50 a 68 depois de Cristo, já que o papiro provém da caverna 7 de Khirbet Qumran, na região de Massada, que pereceu na invasão dos romanos e seu respectivo massacre antes, no período ali de 70 depois de Cristo. Em Liverpool, o 7K5 foi confrontado com toda a literatura greco-cristã, mas nunca deixou de se encaixar em Marcos. Em 1987, o Instituto Bíblico de Roma publicou uma análise liderada por Peter Thiel, que fez uso de critérios paleográficos e críticos textuais, vindo a afirmar que sim, o outro fragmento, que é o 7K5, é de Marcos 6, 52 e 53, com uma datação dada entre os anos de 50 e, obviamente, antes de 68 depois de Cristo. Desse momento em diante, ainda envolto em controvérsias, o fragmento passou a ser considerado o mais antigo do Novo Testamento. Em 1991, entre os dias 18 e 21 de outubro, foi realizado um congresso internacional na Universidade Católica de Eichstätt, na Alemanha, especialmente para resolver a polêmica do papiro 7K5, que resultou na confirmação da proposta de José O'Callaghan e Peter Thiel. Os opositores de O'Callaghan não compareceram e não chegaram a propor uma tese alternativa, ocupando-se em acusar as análises de tendenciosas e arbitrárias, especialmente com base num traço vertical na segunda linha do manuscrito, afirmando ser um iota, enquanto o papirólogo O'Callaghan insistia se tratar de um ni. Essa controvérsia só foi resolvida com análises feitas pela polícia de Israel, que fotografou o fragmento com técnicas especiais, vindo a confirmar a sugestão de O'Callaghan, conforme o padre fez questão de deixar claro no ano de 1992, quando estivera no Brasil. Ainda no Congresso de Eichstätt, Thiel informou que José O'Callaghan descobrira outro fragmento de grande relevância na caverna 7. Enquanto trabalhava com os outros 16 manuscritos gregos, o padre, com grande cautela, supôs ter encontrado no fragmento 4 a parte final de 1 Timóteo 4, versículo 1, que diz: obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, fecha aspas, que também é de antes de 68 depois de Cristo. Sobre isso, o papirólogo Thiel se posicionou. Ele disse: esse fragmento contém palavras muito claras e é ainda mais incontestável do que o 7K5, porque vem do lado direito de um papiro e contém a parte final das palavras. Do ponto de vista científico, é um caso excepcional e um elemento muito precioso. Podemos concluir que o fragmento 7K4 foi identificado com toda certeza, fecha aspas, disse o papirólogo alemão Peter Thiel. Isso comprovou que podem haver outros manuscritos neotestamentários
ali na região de Qumran, levando um grupo de estudiosos de renome a assinar, ainda em Ashta, um pedido ao governo israelense para que autorize novas pesquisas na área da Caverna 7. Algumas das assinaturas são de Bargil Pixner, Bernhard Meyer, Rainer Reisner, Otto Benz, Benedict Schalke e James Charles Hord. Também o papiro 7K5 tem grande probabilidade de ser um texto do Novo Testamento, o texto ali de Marcos 6, 52 e 53, porém um pouco mais complexo para ser provado. Isso ficou mais evidente ainda quando os expoentes da alta crítica textual fugiram do embate com o seu defensor, o papirólogo espanhol José Ocálaga, no congresso realizado em 1991 na Alemanha. Os críticos já não podem oferecer as mesmas objeções contra o papiro da Epístola Paulina, pois as letras aqui são claríssimas, e o aparato de comparação com toda a literatura greco-romana, utilizada, por exemplo, por Ocálaga, não deixou nenhuma equivalente para a ordem e semântica das letras, exceto o texto de 1 Timóteo 4, versículo 1. Também o grande e renomado papirologista alemão Peter Thier ratificou mais tarde o trabalho investigativo de José Ocálaga, identificando de fato o papiro 7K4 com o texto da Epístola de Paulo. Vários outros especialistas em crítica textual desde então têm apreciado estes dados acadêmicos para validação, que data o escrito para antes de 68 d.C., como por exemplo Philip Comfort, James Charles Hort, Wilbur Pickering, aqui do Brasil, Wilson Paroshki, aqui também do Brasil, e o Bernhard Meyer, etc., e dentre outros. Muito embora saibamos que essa concepção seja covardemente ignorada nos círculos onde predomina o consenso acadêmico. Essa descoberta é significativa pelo fato de que os achados de Qumran são correspondentes ao período anterior à queda do templo, em 70 d.C. A extensa biblioteca escondida nas cavernas do Mar Morto foi colocada ali talvez pelos essênios, para protegê-la do desastre que viria sobre a Judéia. Como se tem provado, se esse papiro e também o 7K4 são realmente fragmentos do Evangelho de Marcos e, respectivamente, de uma carta pastoral, alteram-se todas as pressuposições liberais sobre a data da autoria do Novo Testamento, principalmente sobre as cartas pastorais de 1 e 2 Timóteo e também de Tito, cuja datação se tem estabelecido insistentemente para os dias do segundo século, negando assim a autoria paulina para as mesmas. Então aqui é a imagem dos papiros, o 7K4 à esquerda e à direita o 7K5. Um do lado do outro aí. Mas ainda assim, alguém pode questionar por que não existe consenso acadêmico sobre a datação destes papiros aí, em especial do 7K4, para o período do primeiro século depois de Cristo. Alguém pode questionar isso. Ora, desde muito tempo os círculos acadêmicos passaram a defender pressupostos, postulados e vieses. A ciência da crítica textual hoje em dia é feita de consenso e não mais de evidências. Porque se assim o fosse, não seria mais consenso a ideia dos evangelhos serem escritos anônimos do segundo século depois de Cristo, pois as evidências textuais, tanto na manuscritologia quanto na patrística, são implacáveis contra essa teoria, que eu comparo a um mendigo envolto em púrpura. E é isso. Crítica textual em defesa da fé. Está aí o papiro 7K4, que é do texto de 1 Timóteo 4, versículo 1, e isso é inegável de acordo com as evidências papirológicas, paleográficas e morfológicas. Crítica textual em defesa da fé.